O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui hoje no santuário, nesse dia frio. Vocês também que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América e o nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Nesse dia em que nós celebramos a vida do santo e doutor da Igreja, São Gregório Magno, a primeira leitura nos apresenta um famoso hino de Paulo aos Colossenses, em que o Cristo é colocado como o centro de todas as coisas. Jesus, ele é o centro da criação. Antes que o mundo fosse criado, ele já existia, e é por meio dele e para ele que tudo aquilo que existe foi criado. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus, ele está como o centro de todas as coisas. E nós somos hoje também convidados a permitir que este Senhor seja o centro das nossas ações, o centro de tudo. Nós podemos viver uma vida até mesmo dentro da igreja, e a crítica de Jesus no Evangelho perpassa essa realidade, em pessoas que faziam jejum, em pessoas que tinham a prática da oração, mas um jejum e uma oração que não fazia do Senhor, não fazia de Deus o centro da vida daqueles fariseus e de tantos outros que observavam as leis judaicas. Não se trata, portanto, de observar uma norma vazia, mas que pela observância destas normas, que a nossa vida vá abrindo espaço para que o Senhor seja o centro, para que Ele seja de fato aquele que reina em nossos corações. E na nossa vida isso é um grande desafio. Gregório Magno reclamava, como tantos outros, que queria ter um tempo maior para poder se dedicar às coisas de Deus. E aqui fica uma confusão para a gente. Gregório, a princípio, ele era um monge. E ser monge fazia com que ele tivesse um tempo maior para poder rezar, para poder se dedicar à palavra, para poder pregar. Mas depois ele é proclamado Papa. E sendo proclamado Papa, ele precisa de não mais se recolher tanto, mas agora estar com o povo. Ele precisa acolher pessoas, ele precisa tratar de coisas administrativas. Ele precisa fazer muitas coisas que, se nós olharmos e pensarmos, a gente diz: não, mas isso não é diretamente uma coisa de Deus. Isso é um trabalho comum. Mas Gregório foi aprendendo que naqueles pequenos ofícios, naquelas missões administrativas, litúrgicas, de cuidado, de viagens e etc., era naquele contexto que
que ele era chamado a fazer com que o Senhor fosse de fato este centro na história dele. E nós que estamos no mundo e não somos do mundo, como Cristo nos anuncia, temos o mesmo desafio. Como fazer do Senhor o centro da minha vida? Como permitir que o Senhor encontre espaço em meio ao meu coração, se nós estamos o tempo todo para lá e para cá, trabalhando, estudando, convivendo com pessoas, imersos a meio a este mundo? Talvez o desejo daqueles que têm mais sede fosse dizer e esperar: nossa, eu queria rezar mais, eu queria estar mais em silêncio, eu queria poder viver mais recolhido. Só que isso muitas vezes é uma ilusão para nós que não pode ser realizada. E nós somos então chamados a fazer com que Jesus esteja presente em nós, como centro da nossa vida, em meio a estas tantas atividades. Aqui eu dou um exemplo de um trapista muito famoso chamado Thomas Merton, e ele também reclama isso na obra dele, A Montanha dos Sete Patamares, dizendo que ele queria se dedicar mais à vida de oração. E é uma ironia, porque a congregação dos trapistas é uma congregação que faz o voto de silêncio, vivem enclausurados num mosteiro. Mas lá dentro do mosteiro eles tinham muitos ofícios manuais, de plantar, capinar, de mexer com a horta, de fazer outras coisas necessárias à vida da comunidade. Se um trapista, um monge que vive fechado dentro de um lugar, com um voto de silêncio, queria rezar mais, imagine nós, que estamos neste mundo e que temos tantas outras coisas para poder fazer. O nosso desafio, então, está em fazer com que, no nosso dia a dia, nos nossos ofícios, nas nossas atividades, ainda assim o Senhor seja o centro da nossa vida. Nós não devemos deixar de rezar, obviamente. Nós não devemos abandonar as práticas que nós aprendemos como práticas que nos conduzem a Deus. Como cantamos no Salmo, o canto que nos coloca diante do Senhor, a oração que nos coloca diante do Senhor, o jejum que nos coloca diante do Senhor, a penitência que nos coloca diante do Senhor. Mas é preciso também que a gente comece a acreditar numa verdade, que em tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor está junto de nós. E na minha vida, seja lá no meu trabalho, eu posso ter uma intimidade com o Senhor naquele trabalho que eu estou desempenhando. Num trabalho manual, em qualquer coisa que seja, Deus ele pode estar presente no meu coração, santificando aquele meu trabalho, pode estar presente nos relacionamentos, pode estar presente em tudo. Nem só quando nós estamos rezando, cantando, fazendo jejum, nós estamos em intimidade com Deus. Também em todos os ofícios podemos fazer com que o Senhor seja o centro da nossa vida. O Senhor quer este espaço em nosso coração, porque só Ele é capaz de renovar a nossa vida. Só Ele é capaz de nos transformar. Só Ele é capaz de fazer com que esses odres velhos, que muitas vezes somos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, fazer com que tudo isso seja renovado para podermos receber um vinho novo. Para isso é preciso deixar que o Senhor entre na nossa história de uma forma radical. Fazer com que o Senhor entre no seu modo de viver o matrimônio, no modo de ser pai, no modo de ser mãe, no modo de se dedicar àquilo que você foi chamado a fazer, a deixar com que o Senhor vá entrando, com que Ele vá penetrando como uma água que vai ali penetrando no solo e vai dando a ela vida, vai dando irrigação àquela terra. Nós somos chamados a deixar com que o Senhor vá, então, alimentando a nossa vida, para que a gente possa receber esse novo de Deus. Deixemos-nos hoje ser invadidos por essa graça do Senhor que nos renova. A graça do Senhor que transforma todas as nossas realidades e faz da nossa vida se deixarmos aquilo que fez com Gregório. A graça de, ainda em meio aos seus pecados, às suas dificuldades,
encontrar ali no seu dia a dia, encontrar ali naquele ser Papa uma grande oportunidade de santidade e de dedicação aos outros. Um instante de silêncio, oferte a Deus a sua história, oferte ao Senhor os seus trabalhos, seus projetos, a sua vida, e peça ao Senhor esta graça. Ele que em Apocalipse nos revela que daquele altar, daquele lugar descia uma água viva. Essa água viva desce agora sobre nós nessa liturgia para nos irrigar. Então oferte ao Senhor a sua vida, pedindo que Ele venha alimentar, saciar a sede do seu coração. Coloquemo-nos de pé e ofertemos as nossas